Após anunciar suspensão da segunda dose da Coronavac, Rio adota novo calendário, veja datas. Imunização será feita de forma espaçada, segundo o cronograma divulgado pela Prefeitura do Rio. Nesta segunda-feira 3, é a vez de idosos com 70 anos ou mais de idade. Após anunciar no fim de semana a suspensão da aplicação da segunda dose da vacina Coronavac, a cidade do Rio retoma, de forma espaçada, a imunização para idosos que já fizeram a primeira dose no município. Nesta segunda-feira 3, é a vez de idosos com 70 anos ou mais de idade. Calendário da segunda dose de Coronavac no Rio. A interrupção da aplicação da Coronavac no Rio e em outras 7 capitais, por insuficiência de estoques, havia sido confirmada pelo G1 no domingo 2. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse no domingo que o problema é reflexo da conduta de seu antecessor no comando da pasta, Eduardo Pazuello, que 2 dias antes de sair do cargo deu ordem para que os estados não estocassem vacinas para a segunda dose. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, a mudança foi necessária porque há 3 semanas que a capital não recebe doses do Instituto Butantan em quantidade. A gente chegou a ter 320 mil doses reservadas, mas a queda na produção do Butantan foi muito intensa, não era possível continuar o calendário. A gente vai ter um atraso máximo de 10 dias para algumas pessoas, e para a maioria das pessoas o atraso vai ser somente de 5 dias, disse Sorans em entrevista ao Bom Dia Rio nesta manhã. Assim que receber as vacinas do Instituto Butantan, a gente acelera e aplica as vacinas da segunda dose. Segundo ele, o atraso de poucos dias não vai interferir no processo de proteção contra a Covid-19. O secretário explicou que houve necessidade de um calendário diferenciado por causa da redução no número de doses recebidas do Butantan. A gente ia receber 150 mil doses do Instituto Butantan na sexta-feira e a gente recebeu 17 mil doses, um número muito abaixo do que estava previsto. Isso já tinha acontecido 2 semanas atrás, mas como a gente tinha reservado doses, a gente conseguiu sustentar. Mas agora nessa sexta-feira, com essa redução tão grande de aporte, é impossível sustentar. Sorans disse ainda que estão previstas novas entregas do Butantan nos dias 6, 10 e 14 e com isso é possível dar um pouco mais de previsibilidade para a população. O secretário falou também que recebeu um aporte muito maior da vacina AstraZeneca e com isso foi possível antecipar o calendário da primeira dose. A gente tem um aporte muito maior de vacina AstraZeneca e a gente pode antecipar também o calendário da primeira dose. A gente consegue fazer uma vacina por dia, começando com 56 anos hoje e acabando com 52 na sexta-feira. E é claro que a partir disso, os municípios vão ter muito mais desconfiança dessa recomendação do Ministério da Saúde, e a gente vai ter que obrigatoriamente segurar a segunda dose para evitar que aconteçam interrupções como essa. O uso de máscara deve ser mantido mesmo após a imunização completa, segundo o secretário. Todo o processo de vacinação, 14 dias após a segunda dose, você deve utilizar máscara, se proteger, porque você não está imune ainda à Covid-19. As pessoas que vão ter um atraso de 5 dias e esse grupo de 10 dias vão estar 10 dias a mais suscetíveis à doença, mas isso não atrapalha o processo de imunização. Ou seja, vai estar imunizado quando tomar a segunda dose. E a primeira dose que você tomou já está te ajudando nessa proteção. Na quinta-feira, 29, o prefeito Eduardo Paes chegou a dizer que a população poderia ficar tranquila porque a cidade tinha reserva para a segunda dose. Apesar de ter tido uma liberação do Ministério da Saúde no sentido de que não se reservasse a segunda dose, tomamos o cuidado de fazer uma reserva técnica, disse o prefeito. Mas 2 dias depois o secretário Daniel Sorans informou que a aplicação da segunda dose de Coronavac estava suspensa por 10 dias, por falta de entrega de doses.
A gente lamenta e pede desculpas por esse atraso. A gente segurou com a nossa reserva durante 3 semanas uma redução de aporte de Coronavac. Mas a partir dessa semana a gente precisa de novas doses para manter o calendário, falou Sorans. O anúncio da suspensão causou preocupação para quem procurou os postos de saúde no sábado 1º. Falaram que tinha vacina suficiente para segunda-feira. Toda hora a gente fica torcendo, tá chegando o dia, vamos tomar a segunda dose, disse o aposentado Sérgio Teixeira Pinheiro. A gente fica preocupado de perder a validade da primeira dose, a gente fica sem saber o que vai fazer, falou a aposentada Maria da Penha Pinheiro. O Instituto Butantan divulgou uma nota sobre o assunto. A responsabilidade pelo planejamento e logística de distribuição de doses, além da orientação técnica aos estados em relação à utilização dos estoques, é exclusiva do Ministério da Saúde. Os esforços para a importação dos insumos estão sendo feitos integralmente pelo Butantan e pelo governo do estado de São Paulo. E ressaltamos que questões referentes à relação diplomática entre Brasil e China podem sim afetar diretamente o cronograma de envio de IFA. O Instituto pretende disponibilizar todas as 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde até 30 de agosto, antecipando em um mês o cronograma contratual. O diretor de pesquisas clínicas do Butantan explicou que, mesmo que aconteça um atraso na aplicação da segunda dose, não é necessário refazer a primeira. Não precisa reiniciar o esquema, só precisa completar. Então isso significa só tomar a dose que está faltando, não precisa tomar de novo todo o esquema. Às vezes existe alguma confusão nesse sentido e dizem, passou muito tempo entre a primeira dose e prefiro começar de novo. Não é o apropriado, disse Ricardo Palácios. O apropriado é apenas terminar o esquema, então, toma a primeira dose e esqueceu ou não teve a oportunidade de tomar a segunda dose, por alguma razão, vai na unidade de saúde e toma a segunda dose para cumprir o esquema. O Ministério da Saúde não seguiu a recomendação dos especialistas, que determina que se deve guardar vacinas com prazo de validade relativamente curto e que exigem 2 doses. Quando o general Eduardo Pazuello era ministro da Saúde, ele orientou as prefeituras a usar todo o estoque para garantir a primeira dose sem se preocupar com a segunda dose. Pazuello dizia que, com a liberação para a aplicação de imediato de todo o estoque de vacinas guardadas nas secretarias municipais, vamos conseguir dobrar a aplicação. Em 21 de março, 2 dias antes de Pazuello deixar o cargo, a Secretaria de Vigilância em Saúde, o órgão do Ministério da Saúde responsável pela campanha de vacinação, autorizou o uso imediato, para a primeira dose, de todo o estoque de vacinas armazenadas pelos estados para a segunda aplicação. Em 26 de abril, o novo ministro, Marcelo Queiroga, foi ao Senado para dizer que a orientação mudou e que, agora, o Ministério pede para que os estados armazenem metade do estoque para usar na segunda dose. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a distribuição das vacinas depende da disponibilização dos imunizantes pelos laboratórios. A pasta afirma que publica informes técnicos semanalmente com base no número de doses da vacina contra a Covid-19 entregues pelos laboratórios, e pede para que estados e municípios sigam o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O Ministério recomendou que aqueles que não tomaram a segunda dose dentro do prazo, completem o ciclo vacinal com os imunizantes do mesmo laboratório assim que disponível.